E agora, nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre a cidade de Assis, que, como eu disse antes, fica perto de Pádua. Assis é onde viveu São Francisco de Assis. E a basílica é enorme. De longe você percebe aquela grandeza de basílica. Mas, infelizmente, quando nós chegamos lá, logo encontramos um aviso. No filmes, no fotos, no câmeras. Quer dizer, não podíamos filmar. Então eu só filmei o pátio externo por onde a gente passa para entrar na basílica. Dali em diante não se filma mais nada. Mas a história de São Francisco é uma história linda. Dizem que ele, na verdade, não se chamava Francisco, ele se chamava Giovanni. Mas o pai era comerciante e Giovanni ia muito à França buscar mercadorias para o pai. Então ele ia tanto à França que acabaram chamando de Francisco. Em uma das guerras que houve ali na região contra os etruscos, o Francisco foi aprisionado. E o pai pagou um grande resgate por ele e finalmente ele foi libertado. Mas ele ficou muito doente, emagreceu, ficou muito caído e ele foi para uma outra região descansar, repousar e adquirir forças. Quando Francisco voltou dessa época de repouso e reflexão, ele voltou diferente. O pai, que era comerciante, ficou apavorado porque um dia chegou na loja e Francisco estava dando toda a mercadoria para todo mundo. O pai chamou o Francisco, brigou muito com ele. Passado um tempo, novamente, Francisco chegou na loja e distribuiu tudo que era do pai para os outros. Eles tinham um poder aquisitivo bom, tinham uma vida confortável. E o pai brigou muito com ele, bateu nele e ele saiu de casa. Aí o pai pediu a ajuda de um frei. E o frei falou que ia fazer um julgamento de Francisco. Então se reuniram Francisco, o frei e o pai. E na hora que ia começar, Francisco tirou toda a roupa e se apresentou nu na frente do pai e disse: é assim que eu quero viver, sem nada de material. Eu não quero mais vida com matéria na minha vida. Eu quero viver do jeito que eu vim ao mundo. E dali para frente, Francisco começou a andar maltrapilho, mal vestido, só comia o que os outros dessem. E ele disse que tinha a missão de restaurar as igrejas do Senhor. Então ele foi para um lugar onde havia uma igreja arruinada e começou a restaurar. E outras pessoas que começaram a se unir a ele, ajudando sempre nessa vida de mendigo que eles tinham. E assim aconteceu com Santa Clara e Santa Inês. Elas duas, também de famílias nobres, viram a obra de Francisco e largaram toda a vida material para acompanhar Francisco. Uma dessas igrejas é a igreja de Santa Maria de Los Angeles, que foi restaurada por ele, lá na Itália. A fé que os italianos têm por Santa Maria de Los Angeles é muito grande. E foi baseado nessa igreja que criaram a cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, que um dia pertenceu ao México. Olha como que essa história universal dá voltas, né? Los Angeles tem esse nome por causa de Santa Maria de Los Angeles, uma santa, que é a mesma Nossa Senhora, mas que o povo italiano consagra muito, tem muita fé por Santa Maria de Los Angeles. Francisco, nessa vida difícil, foi ficando doente, teve problemas nos olhos, teve problemas no fígado, teve câncer e surgiram no corpo dele chagas, feridas, que eram chamadas de estigmatas, nos mesmos locais das chagas de Jesus Cristo quando ficou preso na cruz. Francisco morreu, foi enterrado lá em Assis e até hoje é reverenciado, principalmente por causa do seu grande amor pelos animais. Havia lá na cidade um lobo e todo mundo tinha muito medo do lobo. Francisco
chamou esse lobo, conversou com ele, e o lobo ficou tão domesticado que andava pelas ruas e todo mundo gostava dele. Há quem diga que quando ele pregava, os passarinhos estavam cantando e Francisco pedia: meus irmãos, por favor, me deixem falar. E os passarinhos paravam de cantar para escutar São Francisco. É uma história lindíssima, essa história de São Francisco. Ele adotou como cruz uma cruz diferente, que na edição vai ser colocada para vocês verem. Essa cruz se chama Tal. Essa é a cruz de São Francisco, é chamada de Tal. Então, hoje nós falamos sobre duas cidades onde nós aprendemos muito, essas cidades que fizeram, principalmente em Assis, a nossa fé, o nosso amor pelos animais afloraram muito quando nós soubemos as histórias de São Francisco. Vocês conhecem a oração de São Francisco: Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Então lá na cidade de Assis, essa oração vinha muito na minha cabeça, muitas vezes essa oração vinha, e cheguei até a adquirir alguns quadrinhos com essa oração em italiano, que ela é muito bonita. Ela é muito seguida lá na Itália. Daqui a pouquinho nós vamos contar as historinhas.